Mas, gente, vamos começar falando de Sula, né? Eu sei que o Pedro, mas o Caio já falaram pra caramba do sorteio da Sula ontem. Mas, enfim, a gente tem que falar. Audiência rotativa, né? Temos que falar aí sobre o grupo do Cruzeiro, né? Que a gente coloca aqui, primeiramente, essa arte geral com todos os grupos da competição. E aí vamos tentar falar primeiro desse aspecto aí do Cruzeiro, né? Depois a gente fala dos outros grupos. Cruzeiro, pote 1, Palestino do Chile, do pote 2, União Santa Fé da Argentina, foi o clube sorteado aí do terceiro bombo, e o nobre Muxuque Runa, do Equador, o quarto time do grupo. E aí, dá para fazer um diagnóstico assim, qual é o adversário mais complicado? Ficou bom, ficou ruim para a gente? Como que vocês avaliaram aí? Pode até começar, Patrick, porque os meninos já falaram demais na live de ontem. O que você achou aí, meu querido, dessa definição? Dava para ser melhor? Dava para ser pior? Acho que dava para ser melhor. Melhor em relação à qualidade técnica do chileno, por exemplo, que veio do pote 2, que é o Palestino, né? Por exemplo, veio ali o União Espanhola para o grupo do Fluminense. Eu preferiria o União Espanhola do que o Palestino. Se não me engano, hoje é líder, né, da competição lá no Chile, enquanto a União Espanhola, eu acho que é o 13º do campeonato chileno. Os meninos depois poderão confirmar. Poderia ser melhor, porém, como eu disse no início, o Caramujo, o Cruzeiro tem totais condições de passar em primeiro. Em parâmetro ao ano passado, é um grupo mais difícil do que encontramos, né? Lógico que isso vai ser provado na prática também, porque o Cruzeiro ano passado, o grupo era extremamente fácil, o Cruzeiro se complicou muito no início ali, naqueles 3 empates, né? No início da competição. Eu até pegando aqui do pote 2 ano passado, veio a União La Calera, que naquela altura era o 13º chileno. Dessa vez veio o líder do chileno para o Cruzeiro, que no pote 2 é o Palestino. No pote 3 o ano passado, aí veio sim a equipe que disputou com o Cruzeiro, que era a Universidade Católica do Equador, mas naquela altura já era o terceiro no Equador. Já dava evidências, na altura eu falei que inclusive a Universidade Católica seria o que brigaria com esse Cruzeiro pela primeira colocação. Do pote 4 o ano passado, veio um dos que estava ali na lanterna do futebol colombiano, que é o Aliança, né? E dessa vez vem o Muxuque Runa do Equador, que faz uma boa campanha no Equador, se não me engano é o quarto, né? E tem uma certa altitude. Então, em parâmetro do grupo do ano passado, ele vai, logicamente, exigir mais do Cruzeiro. Mas é um Cruzeiro totalmente diferente também do ano passado, né? Então, um Cruzeiro mais fortalecido, com um elenco melhor, com um treinador à beira de campo que a expectativa é que terminaremos o ano com ele. Iniciamos com o Larcamon, na segunda rodada já tínhamos o Seabra e terminamos a Sul-Americana com o Fernando Diniz. E com um elenco muito inferior a esse, lógico que é um elenco que ainda não se provou na prática, mas até em relação à competição em si, já falamos aqui sobre isso, eu não vejo essa Sul-Americana mais forte que a do ano passado, no início. Lógico que com os times vindo da Libertadores, esse parâmetro pode ser mudado. Apesar que o ano passado também, quando vieram os times da Libertadores, tornou ainda mais a competição difícil do que já era, né? Porque veio a LDU, veio Boca Juniors, vieram outras equipes também que fortaleceram demais. Eu vejo mais ou menos no mesmo patamar do ano passado a fase de grupos. Porém, como eu disse, um Cruzeiro muito melhor, pelo menos em termos de elenco, que terá que ser provado na prática. Acho que é um grupo que o Cruzeiro aí, pensando na logística, né, Caramujo? Inicia ali com o União Santa Fé da Argentina. Tem que vencer na estreia, porque é um time de qualidade inferior, tem um clima hostil, Brasil e Argentina, mas já tem que iniciar vencendo. E pensando nessa possibilidade que o Cruzeiro só jogará com sua torcida no Mineirão na quinta rodada, o Cruzeiro ali nas 4 partidas, no mínimo 10 pontos, acho que dá para fazer, né? Vencendo o União Santa Fé, vence o Muxuque Runa aqui com portões fechados, aí talvez um empate contra o Palestino lá no Chile, que é um time mais encardido e que vai brigar, na minha opinião, com o Cruzeiro nessa segunda colocação. Tem que chegar ali já na quinta rodada contra o Palestino, já praticamente ali, quem sabe, já vencendo o Palestino e garantir essa primeira colocação, porque acho que tem condições para isso e o elenco tomara que se prove aí agora com o Leonardo Jardim. Assim, eu até acho que o grupo do Cruzeiro desse ano tá mais forte do que o grupo do ano passado. Mas ainda é um grupo muito acessível para o Cruzeiro. Concordo que o Palestino pode ser quem vai brigar com o Cruzeiro pela primeira colocação, mas no tete a tete ali, né, no confronto direto Cruzeiro e Palestino, acho que o Cruzeiro tem que levar vantagem. Mesmo o Palestino sendo o líder do campeonato chileno, acho que vai ser uma equipe que pode gerar mais dificuldade, mas ainda assim
eu não consigo, sinceramente, não conceber a ideia do Cruzeiro vencendo os 2 jogos contra o Palestino. Acho que o Cruzeiro tem qualidade para isso, o Cruzeiro investiu para isso, e precisa de mostrar isso dentro de campo, precisa de ser o favorito do grupo. O Cruzeiro caiu no grupo que te dá todas as condições de terminar a fase de grupos com uma melhor campanha geral, e a gente sabe que isso faz muita diferença. Talvez quem tenha um grupo no mesmo nível é o rival, que está no grupo H, mas o Cruzeiro, para mim, tem que sair desse grupo com o máximo de pontos possível. Não dá para a gente relevar algumas coisas, a sequência vai ser dura, o Cruzeiro vai ter vários jogos ali, né, envolvendo Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro num prazo muito curto, mas outras equipes do Campeonato Brasileiro também vão ter. Então, é respeitar o adversário, mas o Cruzeiro não pode ter medo. O Cruzeiro é de muito longe, assim, léguas de distância, o principal desse grupo e precisa de fazer isso valer dentro do campo. A gente sabe que o Palestino é um adversário, talvez em comparação aos outros 2, mais qualificado, mas eu ainda vejo o Palestino distante do Cruzeiro e acho que o Cruzeiro tem que vencer, assim, os jogos em casa, para mim, o Cruzeiro tem que vencer todos. Eu penso que é até inadmissível o Cruzeiro não ter 100% de aproveitamento dentro de casa, olhando para essa fase de grupos. Ontem, ao longo da live, eu e o Pedro reforçamos bastante, o próprio Valu também, que quando a gente fala da força do Cruzeiro na fase de grupos, a gente fala em potencial, porque realmente em 2025 o Cruzeiro não causou nenhuma confiança quando esteve em campo. Agora, pensando em uma intertemporada, com o Leonardo Jardim comandando e tendo o elenco que ele tem em mãos, a gente acredita sim que o Cruzeiro vai mostrar sua força na Copa Sul-Americana, não somente na fase de grupos, mas ao longo de toda a competição, mostrando que é um candidato ao título, né? Eu acho que é um grupo, como eu falei no início, que ficou de bom tamanho, bem ok para o Cruzeiro. Não acho que seja um grupo tão fraco, por exemplo, como o do Atlético Mineiro, né? Que é o grupo H. Acho o grupo do Atlético Mineiro, assim, a baba do boi cansado, é realmente muito, mas muito fraco. Mas acho que o Cruzeiro tem aí um cenário importante para ser o primeiro colocado com alguma sobra, diferentemente do que foi no ano passado, né? Porque no ano passado o Cruzeiro, por ele mesmo, acabou se complicando. Não foi pelo grupo, porque o grupo do Cruzeiro era acessível, mas ficou aí as 3 primeiras rodadas sem vencer e acabou tendo um certo sufoco e até tendo que torcer contra times do grupo para passar na primeira colocação, além de fazer sua parte. Quando a gente olha para o Palestino, para mim hoje é a equipe que o Cruzeiro vai ter que está em um melhor momento, lidera o Campeonato Chileno, e eu acho que é uma equipe que dentro de casa pode oferecer algum perigo ao Cruzeiro, porque é bem ofensiva, e isso pode ser um ponto até interessante para o Cruzeiro, porque nos 2 jogos o Palestino vai ceder muito, mas muito espaço ao Cruzeiro, e aí a gente sabe da qualidade que esse time tem para aproveitar isso. Mas o Palestino é uma equipe bem ofensiva, que propõe um jogo e que já está acostumada com o cenário de competição internacional. Vai lembrar que no ano passado o Palestino disputou Libertadores e Copa Sul-Americana. Esteve naquele grupo difícil do Flamengo, que tinha Bolívar, Flamengo e Milionários. O Palestino brigou por classificação, até porque chegou a vencer o Flamengo no Chile, ficou à frente do Milionários e com isso foi para a Copa Sul-Americana. Até eliminou o Cuiabá na fase de playoffs e depois caiu para o Independiente Medellín. Mas antes disso, o Palestino já vinha tendo uma vivência em competições internacionais, o que é um ponto, sim, a ser considerado. Agora, o União não é uma equipe que está tão distante do Palestino. Acho que as duas podem brigar por segunda colocação, considerando o Cruzeiro acima. O União, na temporada passada, fez até uma campanha digna no Campeonato Argentino, ficando na 9ª colocação, à frente de Estudiantes, de Defensa e Justiça, de Lanús, os 2 últimos, inclusive, cabeças de chave na Sula, né? E aí muita gente pode falar, poxa, mas o União Santa Fé ficou à frente do Estudiantes porque o Estudiantes foi para a Libertadores, é porque o Estudiantes ganhou a Copa da Liga, né? Mas no Campeonato Argentino, o União esteve à frente. Em 2025, é bem verdade, está abaixo, ontem até venceu o seu jogo, mas está abaixo, mas é uma equipe que em casa vai oferecer algo que o Cruzeiro não enfrentou nem em 2024, que é o ambiente hostil, até dito pelo Patrick, né? O estádio 15 de abril é
um inferno, né? As arquibancadas muito próximas ao campo, eu me lembro muito bem, até citei isso ontem na transmissão, quando o União, em 2020, eliminou o Atlético Mineiro da Copa Sul-Americana, né? No ano anterior, o Atlético foi eliminado pelo Colón, também de Santa Fé, e depois veio o União. Na época, a Sula em outro formato, o União na época de Walter Bom. O União meteu um 3-0 em casa, assim, sem reconhecer o adversário, né? Então, vale ter esse cuidado. O Cruzeiro vai ter isso logo na estreia. O estádio costuma estar cheio, mas é uma equipe que tecnicamente fica devendo, né? Tem até uma certa força defensiva. Me lembro até que falei quando o Valentim Gomes estava na mira do Cruzeiro que um dos melhores zagueiros do futebol argentino está no União, né? Que é o Franco Pardo. É o principal zagueiro dessa equipe, na verdade é o principal jogador. Fora isso, não tem muita coisa no aspecto individual. E o Mushuquiruna, com certa sobra, é o adversário mais frágil, não é o pior da fase de grupos, mas sim, tem pouca qualidade. A ver onde vai jogar, pode ser que com uma altitude leve dê alguma dificuldade. O certo é que eu vejo o Cruzeiro talvez ter uma certa dificuldade contra a União em Palestino fora. Tem o ponto da altitude também contra o Mushuquiruna, mas mesmo assim dá para vencer. Agora, concordo inteiramente com o Pedro. Em caso, o Cruzeiro não pode vacilar, diferentemente do que foi no ano passado. Tem condições, sim, o Cruzeiro de chegar nas últimas rodadas com a classificação encaminhada, quem sabe sacramentada, e até pensando em uma primeira colocação geral, o que seria muito importante para tornar o mata-mata menos tortuoso para o Cruzeiro.